Olá, então, conforme eu prometi, vou estar passando aqui para vocês algumas revelações, algumas verdades que o Senhor falou ao meu coração no Salmo 127. Então, nós vamos no passo a passo que diz cada um desses versículos, porque, como eu coloquei para vocês, não foi desse período específico que eu vivi, né, a transição do meu filho, a ida do meu filho para Portugal, que me fez ir até o Salmo 127, mas o Salmo 127 ele sempre vem direcionando a minha vida. Então, na hora do sufoco, na hora que veio aquela angústia novamente, que foi na sexta-feira quando eu embarquei ele, eu corri para a palavra e me veio de novo o Salmo 127, eu abri ali e o Senhor falava comigo através daquele salmo, cada versículo, como eu disse para vocês. Então, o primeiro versículo, ele fala o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então, a primeira coisa, a primeira grande verdade que o Senhor sempre colocou para mim é que Ele é o construtor da casa. Entende? Se ele não for o construtor da casa, em vão vai ser qualquer construção. E aí eu sou a casa, eu me coloco nessa posição. Se não for o Senhor que estiver me construindo, de nada vai valer todo o princípio, tudo aquilo que eu tentar colocar na minha vida como um alicerce. Porque o meu alicerce, a minha construção tem que ser no Senhor. E isso só acontece quando eu permito que seja dessa forma, porque assim, o sobrenatural ele já fez. Não tem ninguém que possa explicar o fato do ser humano, o fato da minha vida. Então, assim, nós até tentamos imitar, né? O mais próximo que o homem já chegou é clonar, é repetir uma ação, mas ninguém nunca chegou nesse poder sobrenatural do Senhor, que é a criação. Então, a primeira coisa que eu preciso entender e entregar isso é na mão do meu construtor. Então, deixar claro isso, Senhor, o Senhor é o construtor da minha vida, é o Senhor que está realmente no controle da minha vida, na direção. Só que isso não pode ser só uma palavra. Isso tem que ser uma atitude de vida. Tipo assim, eu sei a conduta. E se o construtor está falando comigo, eu sei por onde andar. Então, desde que eu conheci Jesus, tem sido assim comigo. Por isso esse salmo, ele do início ao fim, ele fala a minha vida, porque eu tomei isso como uma verdade. Então, se você ainda não tomou isso como uma verdade, é hora de você parar e pensar, quem está no controle da tua vida? Não se engane, não pense que você está no controle da sua vida. E não deixa aquela música que a gente canta sem sentido nenhum, só canta porque a melodia é boa ou porque a gente acha que está tudo legal, deixar controlar a sua vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, deixa Deus te levar. Ele sim, Ele te criou, Ele te formou, Ele tem tudo para te conduzir da forma correta, deixa Ele te levar. E aí a gente continua seguindo. Então, o primeiro versículo, ele assim, direciona a minha vida. No segundo, ele fala assim: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Isso aqui Deus já tinha falado comigo quando eu estava morando lá na Inglaterra, ainda solteira, quando eu estava passando, rompi o noivado e aí eu fui para a Inglaterra e quando eu estava namorando, eu era muito possessiva, eu sempre queria estar no controle da situação, tomando conta da vida do meu namorado, do Ricardo, hoje meu marido, para onde ele vai, para onde eu queria estar no controle. E o Senhor que está construindo a minha vida simplesmente pôs um basta no noivado, me tirou daqui do Brasil na época, me levou para a Inglaterra e um dia, em meio aos meus choros e os meus porquês e aquela coisa que a gente acha que a gente entende a mente do Senhor, e o Senhor vem de aquela forma linda e o Senhor vem assim, sabe, de uma forma tão pacífica, tão amorosa, que sempre a voz dele é desse jeito, é incrível. E aí ele me deu esse versículo e ele falou assim: Lia, se eu não cuidar, em vão vigia o sentinela. Você precisa entender que não é você que cuida do Ricardo, quem cuida do Ricardo sou eu. Quando você conseguir realmente tirar a sua mão, achar que o seu braço forte está no controle, o Ricardo é seu. Porque já estava, Deus já tinha preparado, entende isso? Deus já preparou todos os nossos dias, a nossa história já está
concluída do início ao fim. É isso que a palavra fala. Eu e você precisamos nos alinhar para vivermos essa história de forma plena, perfeita e agradável. Então eu experimentei esse versículo quando ele diz: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se não for o Senhor que cuidar de cada uma das coisas que você vai depositar na mão do Senhor, é em vão o sentinela, que talvez seja você, ficar tentando cuidar, sabe, do seu trabalho, dos seus filhos, dos seus sentimentos, da sua área emocional. A gente precisa deixar o Senhor cuidar, porque não tem onde a nossa mão vai alcançar. Então a gente precisa aprender a desenvolver isso, sabe? E isso é intimidade com o Senhor, isso é dia a dia com o Senhor, isso é aprender a ouvir a voz do Senhor, isso é entrar no secreto, isso é ler a palavra, porque é vida com Deus, para essa palavra poder fazer sentido na tua vida, como está fazendo sentido na minha. E logo em seguida ele vai para o versículo 3 e ele fala assim, aí vem o versículo 2, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então, assim, o salmista, e aqui quem escreveu foi Salomão, que é o homem mais sábio, né? O homem mais sábio da terra. Então, assim, a gente precisa entender isso. E ele deixa muito claro, assim, não adianta você fazer nada disso, porque o Senhor, Ele cuida, sabe? Ele dá o sono para aqueles que Ele ama. E o Senhor não tem acepção de filhos. O Senhor nos ama. A palavra de Deus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem um específico. Deus amou o mundo de tal maneira. Por isso ele deu o seu único filho. Mas aí vem uma condicional para todo aquele que nele crê. Aí eu e você precisamos crer. Nós precisamos acreditar em Jesus, nós precisamos escolher, e eu não falo sobre religião, eu estou falando sobre o Deus, o único Deus verdadeiro, o Filho do único Deus verdadeiro, sobre Jesus, essa é a minha palavra, sobre a palavra que está aqui. E então ele fala isso, e isso aqui tem que trazer tranquilidade. O Senhor, Ele dá aos seus, até enquanto dorme, sabe? Ele te dá o sono tranquilo, Ele te dá a resposta daquilo que você precisa, Ele está no controle da tua vida, é Ele quem cuida, então você precisa confiar. Para nós que acreditamos na palavra, só tem um caminho, ou confiamos ou confiamos. Não tenha, sabe, titubear, é a palavra. Mas entenda, não é o que eu estou dizendo, não é o que eu penso, é o que a palavra diz. E a palavra tem que se tornar, tipo, o meu tudo, aquilo onde eu realmente vou vivendo dia a dia. E então, aí sim vem o versículo 3, que era o que eu estava vivendo no momento, mas você entende que o versículo 1 e 2, ele já vai te dando uma conduta de vida, uma postura de aonde você está se alicerçando, naquilo que você está acreditando, não só de palavras, mas de atitudes, de vida diária. Enfim, aí ele vem no versículo 3 e ele fala, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Os filhos são herança do Senhor. E aí eu falei para vocês ontem, né? Vamos falar sobre essa questão da herança. O que é uma herança? Você pode me dizer? O que é herança? Claro que você sabe o que é herança. É algo que nós não trabalhamos para isso. Nós não colocamos o nosso suor em cima daquilo, mas nós recebemos. É algo que o meu pai trabalhou, é algo que o meu tutor fez, e quando o meu tutor faleceu ou em vida, ele me entrega aquilo. Ele me passa tudo aquilo. Então, assim, geralmente os nossos genitores, nossos pais, mães falecem, e aí o que tem? Sobrou a herança, um presente, um gift. E aí aqui a palavra compara isso. Ele fala assim, os filhos são herança do Senhor. Que tremendo, gente. Que lindo é isso, para nós que somos pais biológicos, pais adotivos, sabe, para nós que nos colocamos nessa posição de pais, é tremendo. Os filhos são a herança do Senhor, nós temos a herança do Senhor. Agora, nós precisamos cuidar da herança. Qual é a postura desse pai e dessa mãe maravilhosa que está me ouvindo?
Como é que você está cuidando dessa herança? Porque esse bem maravilhoso não pode ser destruído. E aí a gente faz um paralelo com a nossa vida secular, com as histórias que nós já ouvimos, com a história que talvez até você já viveu ou que eu já posso ter vivido. Quantas e quantas vezes filhos recebem a herança e destroem tudo? E aí gera aquele comentário, nossa, fulano, os pais eram tão prósperos, tinha tanta coisa, não sei o quê, caiu na mão do filho e o filho destruiu tudo. O nosso pai é tão próspero. Caraca, o nosso pai é o dono do ouro e da prata. Ele é o todo-poderoso. E aí ele está entregando na nossa mão a herança do Senhor, os filhos. E o que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Então aí fica uma reflexão maravilhosa para nós pensarmos, sabe? Nós precisamos alinhar o nosso pensamento para fazermos o que nós temos que fazer para os nossos filhos. Realmente ensinar a criança no caminho. Aí aqui já vem uma outra pregação para nós, sabe? E eu volto a dizer, não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre a palavra. O que a palavra nos diz? Então, a palavra também nos instrui, ensina a criança no caminho. Você, pai, você, mãe, você precisa ensinar o teu filho no caminho. Não é deixar o filho fazer o que ele quer fazer, escolher o caminho que ele quer escolher. Você ensina ele, andando junto com ele no caminho que você escolheu. E lá na frente, quando ele tiver a idade dele, ele vai continuar andando nesse caminho ou ele vai escolher o caminho da vida dele. Mas eu já abro um parêntese e deixo aqui. O que a palavra diz? O que o Senhor Jesus nos disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para mim, aqui já matou. Nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho que é Jesus. Enfim, essa está sendo a minha vida e para vocês que me acompanham, vocês sabem a minha história e vocês sabem dos meus filhos e como tem sido toda essa trajetória. Para a honra e glória do Senhor, não é para que eu venha me vangloriar de nada. Vocês me conhecem e vocês sabem, não é sobre mim, é sobre Ele. Tudo é sobre Ele, é o que Ele tem feito, é o que Ele tem derramado, é como Deus tem agido de forma maravilhosa. E é claro que eu amo estar nessa posição incrível, maravilhosa, de estar podendo receber, sabe, alinhada com o meu Criador, com aquilo que Ele tem para mim. E deixo claro que não é que tudo é fácil e tudo é lindo, e vocês sabem que não, muito pelo contrário. A minha jornada tem sido travada com muitas lágrimas, sabe, passando realmente, mas com esperança. Com júbilo, colhendo em paz, sabe, vivendo o melhor que eu poderia estar vivendo. Então, existe um testemunho de bênçãos sem medidas. Toda a minha vida, de milagre, de cura, de restauração, de alegria, e isso aí é um outro testemunho que a gente conta depois. Mas enfim, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Não é algo que você vai atrás e você tenta conquistar com as suas próprias mãos. O próprio Senhor o dá. O Senhor dá a ti filhos para você zelar e cuidar e ser responsável sobre a vida dos teus filhos. Aí, tremendo. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Para não ter dúvida, ele já coloca assim, como flechas na mão do arqueiro, né? Então a gente já fica claro que as flechas são o quê? São os filhos, para a gente não ter que, por que você chegou nessa... Já está descrito aqui, ele fala como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Ok, os filhos são a flecha. E aí ele cita aqui sobre o guerreiro, porque aí nós tentamos contextualizar, porque é isso que vinha na minha cabeça quando eu lia isso aqui, repetia isso para mim mesma, essa verdade na minha vida. Eu fiquei imaginando aquele guerreiro, sabe? E é claro que eu já fui para uma tribo, eu já fui para a minha mente, né? Minha imaginação, eu sou muito visual, então eu já fui ali para uma tribo, para aquela floresta, eu já imaginei aquele guerreiro, sabe? Aquele Indiana Jones e aquele arco assim, e puxando aquela flecha para eu poder visualizar qual é a postura de um guerreiro. Qual é a postura de um guerreiro? Você já tem a flecha, que é o filho, que é a herança. E qual é a postura desse guerreiro?
Sabe, como que esse guerreiro age, sabe? Se esse guerreiro for, sabe, meia boca, for frouxo e não tiver firmeza naquilo, você acha que essa flecha vai para onde? Você acha que se eu não sei nem liderar a minha vida, você acha que eu vou liderar uma flecha? Se eu tô, sabe, sem norte, você acha que eu vou conduzir a minha flecha, o meu filho? Não, guerreiro, guerreira, você precisa ter essa postura, sabe? Não falo sobre uma postura física, que a gente até se posiciona aqui, mas eu falo sobre uma postura convicta das suas bases, aonde é que você está sendo forjado, qual foi o esquadrão guerreiro que você foi forjado, o seu caráter, o seu alicerce, aonde você está, sabe, pautado para você ter essa postura de segurar esse arco, que é a sua ferramenta, e lançar essa flecha. Então eu gostaria muito que você entendesse isso, sabe, da importância do papel do pai. Enquanto eu preparava tudo isso, eu lembrei muito, porque eu sou educadora, não sei se todos vocês sabem, mas eu também trabalho na área da educação toda a minha vida, desde a minha formação. E em uma das mentorias, em um dos cursos que nós tivemos ainda aí no Brasil, em uma das escolas nas quais eu lecionei, eu me lembro bem que foi ministrado por uma psicóloga. E aí essa psicóloga, ela falou, para a gente poder entender o nosso público, o aluno, ela falou sobre os diferentes tipos de criação. E aí ela colocou, aí as psicólogas de plantão vão saber muito mais do que eu, mas só relembrando que ela colocou assim a diferença desse estilo de criação, comparando com os pais, né? E aí ele colocou o pai negligente, o pai autoritário, o pai permissivo e o pai competente. E aí eu me lembrei disso daí, desses 4 tipos de pais, que são os 4 tipos de valentes, sabe? Os 4 tipos de guerreiros que estão segurando esse arco, sabe? Então você precisa fazer essa autoanálise. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas você é responsável por aquilo que você está construindo. Eu tenho a vida que eu estou construindo, você tem a vida que você está construindo. Então o responsável é você, papai e mamãe. Só que se você está me ouvindo hoje, acorda. E se você ainda não é pai e não é mãe e tem a oportunidade de entender esse texto, a sua hora é agora. Então, quando ele fala sobre o pai negligente, vamos entender o que seria essa palavra aí, ser negligente, sabe? Um pai que, sabe, tá ali, as coisas estão acontecendo e o pai tá fingindo que não tá vendo, tá descontraído, tá deixando as coisas acontecerem, não se importa, sabe? Um pai ausente, tá errado. Vai colher o quê? Uma flecha que vai cair aonde? Se é que um outro guerreiro não pegar a vida do seu filho e dar as direções que ele quer, ou uma outra pessoa que de repente não seja um guerreiro, um valente como você foi levantado para ser. Mas se você for negligente, essa flecha cair em qualquer lugar, ou qualquer pessoa pode pegar. A sua flecha só está segura quando ela vai para o alvo. Aí ela está segura. Aí ela cumpriu o objetivo que ela tinha que cumprir, de acertar o alvo. Se você é negligente e perder a sua flecha, so sorry. Esse pai autoritário, sabe? O autoritário vem muito na minha cabeça, essa questão de faz o que eu falo, mas não faz o que eu sou. Faz o que eu falo, mas não segue os meus passos. Eu sei o que é certo, esquece, isso é balela. A gente já cansou de ver isso daí. Pai é exemplo. Pai é exemplo. Você não ganha o seu filho por aquilo que você fala. Você ganha o seu filho por aquilo que você é. Você precisa ser. Então você quer que o seu filho seja, a sua filha seja um homem de caráter, uma mulher de caráter, você precisa ser. O seu filho está de olho em você. Você é a carta que o seu filho lê. Então para com isso de ter esse autoritarismo, sabe? Quer fazer sobre pressão, sobre ordem, vai espanar. Vai dar ruim. Seu filho não vai se submeter sobre um autoritarismo. O seu filho se submete sobre autoridade. Aí é diferente, aí é outro estudo para nós. Permissivo, sabe? Esse pai permissivo, ele parece muito com esse pai negligente. Às vezes está vendo que o filho está fazendo coisa errada e deixa o filho fazer, sabe? Ai, não quero me indispor. Ai, é bom a criança ter um pouquinho de alegria. Ai, tô com medo do meu filho ficar sozinho. Não, princípios são princípios. Princípios são inegociáveis. Nós não negociamos princípios. Deixa de ser permissivo, pai e mãe. E você que vai se tornar um.
nós não agimos com permissividade. E aí o pai competente é aquele pai que realmente está presente. E não é perfeito, porque não somos perfeitos, mas nós tentamos. Mas é um pai que está presente, que está acompanhando, que está errando junto com o filho, que está aprendendo junto com o filho, sabe? Que às vezes realmente põe os pés pelas mãos, mas também sabe retornar, sabe pedir perdão, sabe enxergar o erro, sabe caminhar junto, sabe dizer sim, sabe dizer não. Sabe? Então, o pai competente é o pai que está exercendo a função de um guerreiro. Eu quero usar bem esse arco para poder lançar bem a minha flecha. Então, tem esses diferentes tipos de pais e é o que ele fala nesse versículo 4. E aí depois ele termina no versículo 5 falando: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O 5 ele termina de forma linda, mas antes de falar aqui do versículo 5, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do arco, porque o arco eu achei muito interessante, sabe? Porque enquanto eu chorava e eu pensava nessa questão do Luiz Felipe, da ida dele para Portugal, e eu ficava assim pensando, meu Deus do céu, como vai ser a vida do meu filho, né? Tão criança, tão menino e já sendo lançado assim, ali. Como que ele vai ser? Como que vai comer? Você sabe o que passa pelo coração de uma mãe, pela mente de uma mãe nesse momento. A gente pensa em cada coisinha que às vezes parece ser supérfluo, mas não é. Nosso coração fica aflito e a gente realmente se preocupa com tudo isso. E aí o Senhor me fez entender aonde o Luiz Felipe tinha sido forjado, sabe? Esse ambiente do arco, esse ambiente que prepara essa flecha para ser lançada, porque a flecha ela não é lançada só na mão do guerreiro. A flecha, para ela ir com mais força, com mais intensidade e atingir, ela tem que ter esse arco. E esse arco não pode ser algo frágil, esse arco, muito pelo contrário, ele tem que ser sólido, bem sólido. E aí o Senhor me falou, isso aí é a palavra, Lia. Isso aí é a palavra. O seu filho foi gerado na palavra. Tá entendendo? Literalmente, o Luiz Felipe foi gerado na palavra. Os meus filhos foram gerados na palavra. E esse arco também, ele representa todo o poder do Espírito Santo, sabe? Sobre a vida do Luiz Felipe. E às vezes a gente fala isso, mas é difícil a gente viver isso. Aonde os meus olhos não estão agora, aonde as minhas mãos não estão agora, os olhos do Senhor continuam sobre ele. As mãos do Senhor continuam sobre ele. Então, assim, é incrível, porque toda essa atmosfera que preparou essa flecha para ser lançada mais longe é aqui, ó. E aí fica essa reflexão para você fazer. Aonde que você está gerando o seu filho? Né? Qual é o ambiente que o seu filho está sendo gerado? Qual é, sabe, esse alicerce sólido que você está colocando para o seu filho? Tudo você precisa ser intencional. Pai e mãe, você precisa ser intencional em tudo. Cuida das músicas que você deixa o seu filho ouvir, cuida dos ambientes que você deixa o seu filho frequentar, cuida dos livros que você permite os seus filhos verem. Quando a gente menos, sabe, quando a gente assusta, já tá cheio de coisas alheias que não provém de você, pai guerreiro, mãe guerreira, inserido na vida do seu filho. É claro que a gente não tem todo esse controle, mas o controle que nós temos que gerenciar bem. Então esse arco precisa ser bem gerenciado. E aí a flecha linda, então é isso. E aí foi muito lindo quando eu vivi toda essa experiência, então eu me deparei com essa questão dessa flecha linda, né, do meu filho sendo lançado, e aí por fim veio o alvo, né, e era muito claro na minha imagem a questão do alvo. O Luiz Felipe estava sendo lançado para o alvo, que é a questão do futebol, do sonho realizado. Então, assim, ele está indo para aquilo que ele se preparou para alcançar. E foi nesse momento onde eu encontrei a paz e a tranquilidade, porque aí veio uma revelação muito grande no meu coração, que é a resposta de tudo que eu precisava para aquele momento. E aquela voz maravilhosa de Deus que eu já falei para vocês, que nós escutamos, que faz todo sentido na nossa mente, veio e falou assim para mim: o alvo é Cristo. Lia, o alvo é Cristo. O seu filho está sendo lançado, essa flecha com toda essa força, com todo esse vigor, com todo esse preparo que ele foi gerado para Cristo. É muito maior do que um time de futebol, é muito maior do que um lugar onde vai estar, você entende?
E é isso que eu e você precisamos entender. Então eu deixo aqui como recado final, não prepara o seu filho para as coisas desse mundo, sabe? A palavra diz que as coisas desse mundo que a traça, corrompe, não leva ninguém para lugar nenhum. Prepara o seu filho, forja o seu filho nessa postura de guerreiro, com esse arco na mão, que é essa ferramenta que você tem na sua mão. Prepara a sua flecha, com toda a tração que é necessária para lançar, com toda a destreza que você precisa para lançar, sem ser um pai frouxo, sem ser um guerreiro mole, perdido. Prepara tudo isso daí para que ele atinja o alvo. O alvo é Cristo. E aí, quando a gente atinge essa plenitude, sabe, não tem barreiras, sabe? A gente vai por onde a gente for, proclamando esse nome, dando a Ele honra, a Ele glória, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E tudo aquilo que a gente vai colher está nessa direção, desse encontro com Ele. Então é isso que eu queria deixar para vocês, foi maravilhoso. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês. E eu recomendo de novo, leia o Salmo, peça para Deus falar com você, peça revelação, porque assim como Ele foi revelando cada detalhe para mim, eu tenho certeza que nesse mesmo Salmo tem coisas lindas e grandiosas que você pode compartilhar comigo e dizer, olha, eu entendi isso aqui também, olha, você não mencionou isso e tá aqui nessa palavra. Eu acredito nisso, sabe? A palavra de Deus, ela é viva, então experimente. Se você nunca viveu essa experiência, experimente. Fiquem com Deus. Amo vocês.